Oi, meu povo! Nessa aula nós vamos falar sobre repertório. Eu recebo muitas mensagens perguntando sobre isso e, de alguma maneira, com toda a humildade, tá? Isso é uma coisa que eu acerto muito, eu tenho acertado muito, inclusive outros cantores, pastores, pessoas que são referenciais, sempre chegam para mim para falar o quanto é legal a forma como eu monto meu repertório e eu tenho, graças a Deus, tenho sido bem sucedida nessa área. Então achei legal dividir com vocês algumas diquinhas que eu levo em consideração quando eu estou montando os meus repertórios. Eu acho legal a gente pensar nisso e fazer coisas intencionais. Eu já conversei com vocês sobre isso algumas vezes, sobre ser intencional e pensar no que a gente quer causar com o que a gente faz, qual é a mensagem que a gente quer levar, o que a gente quer fazer com a nossa música e com o momento de louvor que a gente está ali, o que a gente quer que as pessoas recebam. Então eu juntei algumas diquinhas aqui para passar para vocês. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que o momento do louvor, ele é um momento crucial para se deixar uma mensagem. Nós somos os pastores desse momento, você já chegou a pensar nisso? Nós somos os guias daquele momento. Praticamente um culto é dividido entre momento de louvor e momento de palavra. E às vezes a gente não leva tão a sério o que a gente faz. E a gente acha que é só uma junção de músicas para poder fazer o entretenimento do culto. Mas se a gente começar a pensar que no momento de louvor tem que ter uma mensagem transmitida do mesmo jeito que o momento da palavra tem que ter, a gente vai começar a causar coisas no povo que está assistindo a gente, sabe? A gente vai causar coisas dentro do coração das pessoas e certamente isso vai fazer total diferença para o nosso momento de louvor. E aí eu vou te falar aqui as coisas que eu levo em consideração quando eu vou fazer um louvor, tá? Um repertório. Primeiro, centralidade em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, não é? Então, as músicas que a gente escolhe, elas têm que estar ligadas em Jesus. A centralidade das músicas que a gente escolhe tem que estar em Jesus. Por quê? Porque se estiver ligado em Jesus, Ele é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é aquele que nos leva até o Pai. Então, se estivermos ligados em Jesus, se as músicas estiverem centradas nele, certamente aquelas pessoas que estão ouvindo vão se achegar ao Pai. Nós temos que pensar nisso. A Bíblia, do início ao fim, fala sobre Jesus. Tudo leva a Jesus, porque Ele é o caminho que leva ao Pai. Então, por que no momento de louvor a gente não pensa nisso? Isso não quer dizer que a gente não vai cantar sobre bênção quando necessário. Isso não quer dizer que a gente não vai cantar sobre temas importantes. Isso quer dizer que todos os temas e tudo que a gente faz estará baseado em Jesus, em quem Jesus é e no que Ele faz. Sempre quando você for ouvir uma música, observa se ali está dizendo quem Jesus é e o que Ele faz. Tem muitas músicas que às vezes não vai necessariamente dizer de Jesus, mas fala sobre as coisas que Ele faz. E então estão baseadas e centralizadas em Jesus. São músicas boas para a gente cantar. Para mim, um bom repertório, um bom momento de louvor é um momento de louvor que faz todo mundo elevar os olhos a Jesus, que leva todo mundo a encontrar Jesus de alguma maneira através das músicas e da ministração, entende? Então, isso é importantíssimo. Segunda coisa que está totalmente colada nessa aí é centralidade na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que não volta vazia. E eu vou repetir isso durante esse curso milhões de vezes, porque isso é importantíssimo para você e isso vai fazer diferença na sua ministração, na sua vida. Se você escolher músicas que estão baseadas na palavra de Deus, certamente o que você canta vai criar fruto, vai frutificar. Porque a palavra de Deus, onde ela encosta, ela planta alguma coisa. Onde ela toca, ela faz germinar algo. Às vezes a gente não vai ter noção do que é. Ela não é a palavra de dois gumes, ela não é aquela que faz efeito no coração da pessoa, no coração do que fala, no coração do que recebe. Então a gente tem que levar isso em consideração. A palavra de Deus é a verdade e é a única palavra de todas que não volta vazia.
Na hora de escolher o seu repertório, se baseie na palavra de Deus. Escolha músicas que estão centralizadas na palavra de Deus. Por quê? Porque assim a gente canta algo que vai realmente germinar e fazer frutos, entende? Assim a gente realmente canta algo que vai causar efeito. A minha palavra, a minha opinião, você pode retrucar. Você pode dizer, não, eu não concordo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando a gente canta a palavra de Deus, ela traz vida. Ela faz frutificar, entendeu? Então, centralidade em Jesus e baseada na palavra de Deus. O seu repertório tem que ter essas duas coisas muito forte. O que é isso? Baseado na palavra de Deus. É você ler a letra da música que você está cantando e ver se você enxerga ali palavra de Deus, vê se você enxerga ali Bíblia, vê se aquela música não sai dos preceitos que Deus ensinou, se aquela música está baseada em coisas que realmente Deus disse, porque a palavra de Deus é justamente aquilo que Deus disse para a terra, foi o que Deus mandou escrever, então ela é muito importante, ela é a coisa mais importante de todas, ela é exatamente o que Deus quer dizer sobre a terra, porque foi Ele que escreveu. Então se baseia na palavra de Deus na hora de escolher as suas músicas. Todas as minhas músicas, se você ver qualquer repertório meu, vai estar baseado na palavra de Deus. Eu amo música que tem Bíblia na cara. E quando eu componho, geralmente é assim. Se você observar minha música Bom Perfume, ela é versículo do início ao fim, porque ela está baseada na história da mulher que derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus, e vários pedacinhos dela são outros versículos de uma forma diferente, tipo parafraseado. Meu objetivo era tipo assim, o que eu posso dar ao Deus que tem tudo? O que eu posso dar àquele Deus que me deu tudo? Como diz na palavra de Deus, eu dou meu coração. E aí, então eu fiz, ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração, o perfume mais caro derramo aos seus pés. Entende? Tá parafraseado, mas tá ligado na palavra de Deus. Não foge do que Deus diz. 3. O seu repertório tem que ter início, meio e fim. Gente, quando a gente está fazendo um momento de louvor, a gente está liderando, guiando o povo para um lugar. Pode perceber que todos os homens e mulheres da Bíblia, eles não simplesmente faziam da cabeça deles alguma coisa, eles levavam o povo para algum lugar. Moisés pegou o povo e direcionou para algum lugar. Abraão pegou a sua esposa e foi direcionado para um lugar que Deus mandou. Jesus direcionou o povo a um lugar. Paulo nos direcionou a um lugar. Todos que são profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, lideram o povo para algum lugar. E não é diferente na hora do louvor. Na verdade, isso é crucial. Então, você tem que pensar que a sua música, ela tem que ter, o seu repertório tem que ter início, meio e fim. O que é isso? Tem que contar uma história, tem que ter uma conclusão, tem que ter um tema, tem que ter um objetivo. Por exemplo, se hoje eu sinto de falar sobre o amor de Deus, se eu sinto que a igreja precisa cantar sobre o amor de Deus, as minhas músicas vão levar a pessoa para esse lugar. Como assim? Desde a primeira música eu vou começar a falar desse amor, eu vou declarar sobre esse amor, eu vou ministrar sobre isso. Não é que todas as músicas vão falar exatamente a mesma coisa, mas todas as músicas vão ter um mesmo objetivo, tem o mesmo tema. É como se fosse um livro. Quando a gente lê um livro, ele não tem um tema principal? Tá lá o nome do livro, sei lá, louvor, tem um aqui escrito assim, ó, louvor. Esse é o nome do livro. Dentro do livro vão ter vários capítulos. Cada capítulo me direciona para uma coisa diferente, mas que esse direcionamento está dentro do tema louvor. Está me direcionando a uma nova visão sobre louvor, entende? Então, tudo está falando da mesma coisa, não necessariamente falar as mesmas palavras, mas direcionar as pessoas a um ponto em comum. Então, tem que ter início, meio e fim. É tipo assim, teu amor não falha. Eu cantaria, por exemplo, num dia de querer falar de amor, além de Me Ama e músicas que falam necessariamente de amor, eu colocaria para sempre, porque vai falando que nós somos livres, que Deus nos fez filhos, que para sempre Ele é exaltado porque Ele abriu as portas e a morte onde está. Sabe essas coisas assim? É pensar nessa história que você está contando. Faça como num livro, conte uma história.
E o que isso causa, eu tô lendo aqui o que eu escrevi para lembrar, tá? O que isso causa é uma adoração com entendimento. Porque quando nós guiamos o povo para um lugar em comum, a gente causa no coração das pessoas entendimento. Então, no final daquela ministração, tá todo mundo falando a mesma língua. Uau, Deus nos ama. Ou sei lá, se você quer falar sobre... Hoje você quer falar sobre o poder de Deus, você quer que o povo entre mesmo nesse negócio de buscar a presença do Espírito Santo. Então, suas músicas estão baseadas nisso. Aí você canta quando ele vem, aí você canta na terra como no céu, aí você canta... Que se abram os céus, o teu reino vem. Entende? Você tem que ir levando o povo para um lugar, tanto as músicas quanto a sua ministração, porque isso vai causar com que a igreja cante em uma só voz, porque todo mundo vai estar direcionado para um só lugar. Ai, gente, a atmosfera muda quando isso acontece, quando a gente tem esse entendimento. 4. Diferenciar música congregacional de música devocional. O que é isso, gente? Existem vários tipos de músicas, todas de Deus. Mas existe música que é corporativa, ou seja, congregacional, que é para ser cantada com muita gente, porque você tem que pensar que tem o velhinho, tem a criança, tem a moça jovem, tem a moça que está entrando na igreja pela primeira vez hoje. Tem música que é feita para a igreja, então a melodia faz com que a igreja queira estar junto. E tem música que é feita para você ouvir na sua casa no seu devocional. Tem música que é feita para você curtir Jesus ou para você fazer um evento especial e não necessariamente para cantar corporativo dentro de uma ministração. A gente tem que ter essas estratégias e pensar nessas coisas. Sei lá, os Arrais, se você conhece. Eu sou fascinada com as músicas dos Arrais. Todas são maravilhosas, são bíblicas, são emocionantes, são lindas, mas são músicas que não vão dar para ser cantadas em um culto de igreja, porque elas são tão devocional e elas são tão down, assim, elas são tão para aquele momento de devocional que o povo não vai conseguir compartilhar tão bem. Então, observe, quando você escolher uma música para cantar, tem uma música, por exemplo, que eu amo do Paulo César Baruch, que fala assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Talvez para você e na sua igreja isso se encaixa, mas na minha cabeça ela é uma música tão gostosa de ouvir, mas ela não é tão congregacional. Ela não é uma música que direciona, sabe? Não é uma música que eu imagino de olho, se eu fecho os meus olhos, eu imagino uma música que a igreja vai querer, vai estar cantando, sabe? Então tenha esse cuidado toda vez que você for fazer um repertório. Feche os seus olhos quando você ouvir a música, imagina o povo cantando. Você consegue imaginar o povo da sua igreja ministrando aquilo, repetindo uma, outra e outra vez? Se sim, cante. Aí, às vezes, você canta, viu que não deu certo, aí não canta mais, canta outra música da próxima vez, entendeu? Mas é legal ter esse cuidado. 5. Observe o tom das músicas. Pessoal, a gente não precisa cantar a música no tom original, a gente não precisa muito menos cantar a música, principalmente, a gente não precisa cantar a música igual o cantor principal. Se a gente está ministrando a música, a gente tem que pôr a nossa cara. E o que eu percebo é, se a gente quer, imagina, eu quero passar uma mensagem para você. Se a minha voz estiver falhando, se eu ficar assim, você perdeu totalmente a concentração enquanto eu fiz esse barulho. Entende? Se na hora do grave eu ficar... não sair. Se no agudo ficar gritando e quebrando a voz, eu tiro a concentração das pessoas e eu não consigo passar bem a minha mensagem. Você tem que pensar nisso. Você não é um mensageiro? Você não é um pastor daquele momento? A sua voz tem que passar bem a mensagem durante a música. Então escolha um tom que facilite você a passar bem a mensagem. O que é isso? Ouve a música na sua casa, tenta lá cantar, viu que não vai dar certo, viu que na hora do louvor, se você vai ficar nervoso, você não vai alcançar aquela nota, senta com seu tecladista, abaixa meio tom, ou aumenta meio tom, muda o tom, encontra um tom que para você fica confortável, grave e agudo. Aí depois na sua casa, você pode experimentar, porque a nossa corda vocal é um músculo, então ela pode ser desenvolvida. Se você quer alcançar aquele agudo um dia, você pode desenvolver isso.
mas você não precisa usar o momento do louvor para desenvolver uma coisa que ainda não está desenvolvida. Entendeu? Você pode passar melhor a sua mensagem se a sua voz e o tom da música estiver confortável para você. Se você tiver com muita dificuldade para cantar, você não vai conseguir nem ministrar bem. A gente tem que pensar nessas coisas, entendeu? Porque a gente ali está passando uma mensagem. A gente não está ali à toa. 6. Ensinar música nova. Eu vou contar para vocês como que eu faço isso, tá? Eu tenho uma tática. Eu ensino música nova no seguinte, eu sei que para a pessoa que está me ouvindo cantar uma música que ela nunca ouviu, esse momento vira um momento de aprender, não é um momento mais de adorar. E tudo bem, não tem problema, a gente tem que ensinar coisa nova, inclusive temos que arriscar. Você que é um bom ministro de louvor, você se arrisca, você ensina coisas novas e traz coisa nova para a sua igreja. Você não pode ser uma pessoa acomodada e ter medo e ficar só na zona de conforto. Jamais. Mas você pode ter estratégias para ensinar a música. Como que eu faço? Se o louvor vai ter 4 músicas, eu canto 3 músicas que as pessoas já gostam muito e a minha penúltima música fica com uma música nova. Por quê? Porque eu sinto que assim eu ganho as pessoas nas músicas antes. A primeira música, na segunda música eu ganho as pessoas, na terceira música o coração das pessoas está mais aberto. Então, quando eu for cantar a música nova, o povo tá com mais vontade de estar ali, entendeu? Porque já passou 2 músicas que eles curtiram. Aí eu uso essa terceira música para ensinar uma música nova. O que acontece? Se ficou difícil e o povo não pegou bem, ou se o povo está no processo de pegar, não tem problema, porque a minha 4ª música, minha última música, leva o povo de volta lá pra cima. Eu escolho sempre, depois de uma música nova, uma música que o povo já ame muito. Ó quão lindo esse nome é. Pra sempre. Me ama. Você sabe qual música da sua igreja é a música que o povo canta de gritar. Eu sempre coloco essa música como última e ponho antes dessa a música nova. Porque aconteça o que acontecer nessa música nova, eu já tenho o recurso da música depois dela para levantar o povo de novo e para entregar a igreja para o pastor vibrando, entendeu? Quer ensinar mais de uma música? Eu ensino somente uma música cada vez. Se você quiser ensinar mais, às vezes quer ensinar um pouquinho mais de música nesse louvor, eu faço no máximo 2. Se o louvor for de 5 músicas. Por quê? Na primeira música eu canto uma música que convida o povo, a segunda música eu coloco a nova. A terceira música eu capturo o povo com uma música que eles já gostem muito, a 4ª música eu coloco uma nova, a 5ª e última música, uma música que o povo ame demais. Por que eu faço isso? Porque eu não vou perdendo o povo o tempo inteiro. A gente tem que ter esse jogo de cintura. Por quê? Porque é um momento, tanto que a gente ensinar uma música nova e ver se o povo vai gostar e colocar uma nova mensagem para o povo, isso é incrível, mas também é um momento que a gente não pode perder a pessoa à toa, porque a gente está ali deixando o ambiente quente e preparado para a palavra e para os outros momentos da igreja, entende? Então a gente pode ter esses cuidados. Se sua igreja só tem 10 minutos, 20 minutos de louvor, como ensinar música nova? Às vezes é legal a gente compartilhar isso com a igreja. Se você às vezes só tem a opção de cantar 2 músicas, eu faria o quê? Eu cantaria primeiro uma nova, se ela for a rápida, né? Ou se for uma lenta intermediária, eu falaria, pessoal, o Senhor está falando muito com a gente através dessa música, a gente queria ensinar para vocês hoje, ela fala sobre isso, 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 eu quero te ensinar, sei lá, a andar sobre as águas com Jesus, a crer na palavra de Deus, não sei o que, tal. Canta a música, depois você pega uma que o povo ame demais para elevar de novo a ministração, entendeu? Eu acho legal a gente ter esses cuidados, para a gente não perder o povo no momento do louvor. 7ª coisa que eu tenho para dizer. A 7ª coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe uma diferença entre cantar o que dá certo e cantar o que é certo. O que é isso? Cantar o que dá certo são aquelas músicas que você já sabe que são boas. É a música que está tocando em todo lugar. É, sei lá, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Essas músicas que já pegaram muito, que todo mundo tá amando, elas são ótimas porque você já sabe que vai dar certo. Mas, se essa música não tocou seu coração e você vai cantar só porque ela é top, aí tá errado. Nós temos que sempre cantar o que é certo. Ou seja, aquilo que causou experiência no meu coração, eu vou ter mais autoridade para expressar. Então, se eu canto uma música só porque ela é boa, eu não vou expressar algo e ministrar algo tão profundamente quanto eu expressaria se eu tivesse uma experiência pessoal com a música. Tem várias músicas, por exemplo, Eu Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas-Boas. Eu amo essa música, sei do poder que ela tem. Onde você canta essa música dá certo, mas eu não tenho tanta facilidade de cantar ela. Ela não me pegou tanto, então eu não canto. Por quê? Não é isso que faz o louvor ser bom, não é a música ser estourada e cantar uma música que todo mundo já sabe que dá certo, não é isso que faz o louvor ser bom. É essa coisa de construir isso junto com a sua igreja, entendeu? De construir mensagem, de você ter experiência pessoal para você ter o que ministrar para as pessoas. Porque a partir da sua ministração, a pessoa é guiada para onde ela vai, entendeu? Então assim, cante o que é certo. Eu geralmente demoro muito para começar a cantar uma música que está na moda, porque primeiro eu quero que ela pegue em mim. Então não importa se está todo mundo cantando, eu só canto depois que eu entender que essa música faz parte de mim. Porque aí quando eu for falar alguma coisa, eu tenho algo mesmo para dizer, sabe? Eu tenho algo mesmo para expressar através dela. Então o meu corpo vai dizer, minhas palavras vão dizer, tudo meu vai direcionar as pessoas a uma revelação que Deus me deu naquela música. E esse é o objetivo, entende? E 10ª coisa, sensibilidade com a personalidade da igreja. Ou, toda igreja tem sua personalidade. Observe, entenda a personalidade daquela igreja que você está. Tem música que encaixa em alguma igreja e em outra não dá. Eu canto em tudo quanto é tipo de igreja. Às vezes eu vou em várias igrejas tradicionais, batistas ou assembleias bem tradicionais. Eu já sei que algumas músicas que eu gosto muito de cantar, ali provavelmente não vai dar tão certo. Então eu faço o quê? Eu tiro essas músicas e coloco outras que dão muito certo. Eu provavelmente numa igreja que eu vejo que é mais pentecostal e que não conhece tanto as músicas novinhas da moda, eu provavelmente vou cantar para sempre e vou puxar Porque Ele Vive no final. Por quê, gente? Porque eu sei que isso vai causar aquelas pessoas a se achegarem a Jesus, a terem um momento especial, entendeu? A gente tem que ter sensibilidade de conhecer. Eu entro na igreja e observo primeiro o público. Se for pessoas mais velhas, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas se comunicam, eu já sei mais ou menos se eu tiro alguma música, se eu coloco outra, o que eu faço. Se for uma igreja mais tradicional, se tiver mais adolescente, eu já sei que tem música que adolescente não conhece e que eu gosto de cantar, então eu vou tirar essas músicas. Mas já posso cantar músicas mais novas, eu já posso cantar Essa Casa é Sua Casa, já posso cantar Quero Conhecer Jesus. Tem várias músicas que porque eles são jovens eu posso cantar mais. E se fosse uma igreja de todo mundo junto, eu tinha que dar uma mesclada melhor. Tenha sensibilidade, peça a Deus essa sensibilidade. No repertório inteiro, peça a Deus sensibilidade para entender o que a igreja está precisando ouvir, o que a igreja precisa receber, para que você seja esse mensageiro que entende exatamente o que Deus manda e fala exatamente o que Deus mandou fazer. A gente tem que ser isso. O nosso repertório pode contar uma história, pode dizer algo e transformar a vida das pessoas de verdade. Entende? Então, se você começar a ser mais direcionado, certamente vai fazer diferença. E minha última dica para você sobre repertório é o seguinte: não fale, ministre. Existe uma diferença entre falar e ministrar. Quando a gente entende o que está por trás da música que a gente está cantando, quando a gente tem experiência pessoal com aquilo, a gente ministra. Por exemplo, eu posso muito bem olhar para você agora na hora de ministrar e falar assim: graça e paz, irmãos. O nosso Deus é bom. Eu queria te convidar hoje a cantar sobre a bondade de Jesus. Amém? Você tá preparado? Amém. E eu posso fazer assim:
Hoje eu quero te convidar a adorar Jesus com todo o seu coração. Sabe por quê? Porque bondade e misericórdia se renovaram sobre a sua vida hoje. E amanhã isso vai acontecer de novo. O nosso Deus é bom e seu amor dura para sempre. Você pode falar isso? Nosso Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Nós te agradecemos, Jesus, pela sua bondade e hoje te adoramos porque o Senhor é bom. São duas formas de falar a mesma coisa. Só que fica diferente quando você está entendendo o que você está dizendo, quando você quer causar algo com o que você fala. Então, assim, se você não tem o que falar, não fale. Não precisa falar toda vez que for começar uma música nova. Ninguém faz isso, todos os ministros do mundo. Ninguém precisa, só fala quando você tem algo para ministrar. Quando você tem algo para dizer claramente sobre aquela música, para direcionar o povo a entender o que está fazendo, aí você fala. Mas fora isso, não precisa falar. Combina com seu músico, terminou uma música, ele já dá a nota da outra, para você já poder entrar na próxima música, sem precisar ficar falando. Silêncio é parte da música, silêncio é importante também. O que faz o silêncio ser constrangedor ou não, é a sua cara de constrangimento. Entendeu? Se você fica inseguro com o silêncio, você deixa todo mundo inseguro. Mas se na sua cara você tá com cara de tipo assim, tá tudo sob controle, é assim mesmo que vai ser. O povo vai perceber que você sabe o que você tá fazendo. A gente não precisa ter medo do silêncio. Mas a gente não pode ficar falando besteira e falando toda hora. Tem que falar por pouco tempo, porque a música já é a mensagem. Não é o que você fala que é a mensagem, é a música que é a mensagem daquele momento. Então deixa a música falar. E se você for ministrar, ministre somente quando é um direcionamento e uma revelação de Deus que você acha importante o povo ter para poder cantar aquela música com mais entendimento, entendeu? Isso é muito importante. Mas não fale, ministre. Se você não tem nada para ministrar, não precisa falar nada. Só, às vezes, fecha o olho e fala, tu és bom, Jesus, aleluia. Nós te adoramos. E deixa a outra música começar. Isso é importante, sabe?